Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Senhor Deus. E a demonstração da misericórdia de Deus a seu povo, Senhor, é quando a tua palavra, Senhor, traz os frutos, ó Senhor, necessários, ó Senhor Deus. Quando ela é trazida, Senhor Deus, com fidelidade, conforme aquilo que a tua palavra está dizendo, e quando, Senhor, o teu Espírito age por meio dessa palavra, abrindo o coração e as mentes dos ouvintes. Queremos, ó Senhor Deus, reconhecer a nossa incapacidade, a nossa, Senhor Deus, indisposição para as coisas relativas ao reino de Deus, para coisas relativas ao Senhor da santidade, e pedir a tua graça e a tua misericórdia, Pai, para que essas coisas em nós sejam abastecidas e supridas em nossa vida, Pai. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Nos faz nos alegrar em tempos quaisquer dificuldades, ó Senhor, bons tempos e maus tempos, ó Pai. Nos alegrar com a nossa salvação, Pai. Não olhar, ó Senhor Deus, como Pedro olhou ali, Senhor, quando o Senhor o chama a caminhar no mar da Galileia, para o mar e para as circunstâncias que estavam, Senhor, ao seu redor, mas para olhar para o Senhor, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos, Senhor Deus, em tempos de dificuldade, em tempos, ó Senhor Deus, de alegria, em tempos, ó Pai, quaisquer, ó Senhor Deus, não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o Senhor de todas as coisas. Fica com o teu povo, fala ao nosso coração através da tua palavra, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, versos de 16 a 32. Eu sempre gosto de avisar a igreja esse período, né, principalmente esse período de final de ano e tal, um período em que nós estamos aí, né, no processo de férias, e não somente do pastor da igreja que entra de férias amanhã, mas de muitos irmãos, né? Nós damos uma paradinha nas exposições continuadas, né? E até se preparando também para bolar outras exposições, e pregamos assim esse período, 4 ou 5 pregações, né, destacadas, né, da sua exposição, né, até como um descanso ao pastor, no sentido de descansar e começar a ir procurar outros textos, né? Então, geralmente, esse período a gente sempre traz algumas pregações, né, assim, retiradas assim de algum livro. E aí, quando retornamos de férias, retornamos aí às exposições, né? À noite ainda nós não fizemos isso. Nós estamos terminando ali aquele período de 1 Timóteo, né? Aquele trecho ali que fala sobre as autoridades. Aí vai dar certinho nosso período de férias. Mas quando retornarmos, vamos dar continuidade a Timóteo, capítulo 3, né, ou 4, e daremos, na parte da manhã, iremos voltar a expor o livro de Provérbios, né? Então, esse ano eu vou me preparar para começar a concentrar algumas pregações do Velho Testamento, pregações históricas, né? E é uma coisa que eu já tenho me preparado com material por algum tempo, e pregarmos alguns textos do Velho Testamento que nós ainda não pregamos nesse período que nós temos aqui na igreja de 13 anos, 14 anos de formação, né? Vamos pegar textos que ainda nós não apresentamos à igreja de forma sistemática, expositiva. Tá? Então hoje nós vamos falar de Marcos capítulo 15, versos 16 a 32. Vai ser uma pregação voltada, não necessariamente expositiva, mas voltada para o texto aqui que nós vamos desenvolver. Diz assim a palavra do Senhor: Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça, e o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes,
Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando sorte para ver o que levaria cada um. Era a 3ª hora quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: ah, tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creamos também os que com ele foram crucificados, ou também os que com ele foram crucificados o insultavam. Antes de nós começarmos a falar sobre o texto, eu gostaria de dar um entendimento à igreja do que significa a vida de Cristo. Em primeiro lugar, todas as coisas que acontecem nesse mundo acontecem pela mão de Deus. Então, se homens, às vezes, têm doenças, homens passam por determinadas tribulações, provações, homens enriquecem e trazem para si, às vezes, um grande peso por causa de suas riquezas, dos bens ou das bênçãos que recebe de Deus. Todas as coisas que acontecem vêm da mão do Senhor. Quando você vê uma pessoa, e a gente sabe que isso é muito relativo, essas questões são muito relativas, mas elas apontam para uma realidade absoluta. Quando uma pessoa ela é amaldiçoada por Deus, ela passa por períodos de grande desgraça, e aquilo demonstra a vontade de Deus. Quando a igreja passa por dificuldades e perseguição, por provas, aquilo ali também é vontade de Deus. E por mais que essas provas possam não ser uma maldição de Deus, mas algo decorrente das bênçãos de Deus na vida da sua igreja, nós entendemos que essas coisas vêm da mão de Deus. Quando os homens são julgados no mundo, eles são julgados pela mão de Deus. E a justiça deveria representar a justiça divina. E é isso que, de uma certa forma, a justiça do homem quer representar e representa. Porque no momento em que se exerce justiça, você está estabelecendo aquilo que é certo e que é errado. Quem deve ser punido, quem deve ser premiado. E isso demonstra a vontade de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque o que o Senhor Jesus Cristo passou na terra é representativo daquilo que nós passamos e daquilo que nós somos por causa do pecado. Quando o homem pecou, o juízo de Deus veio sobre o homem, e tudo a partir daí, apesar das bênçãos de Deus, começou a se deteriorar. E a primeira coisa que foi para o beleléu, você pode dizer assim, é a imagem de Deus em nós. Ela foi depravada, ela foi corrompida em toda a sua essência. As nossas faculdades agora não são perfeitas, pelo contrário, ao invés de serem um instrumento para se aproximar de Deus, são um instrumento para se afastar do Senhor. A religiosidade que existe no coração do homem, ao invés de aproximá-lo de Deus, que era o que acontecia antes da queda, agora o afasta de Deus. E todas essas coisas, a morte, as doenças, e todas essas coisas são consequências da maldição de Deus sobre o pecado. Eu não estou dizendo que todo mundo que fica doente morre porque pecou, ou morre porque está sendo amaldiçoado diretamente por Deus. Não, é a maldição que está relacionada ao pecado original, que fez com que todo homem caísse em desgraça. A terra caiu em desgraça, agora ela vai produzir cardos e abrolhos. E tudo isso por causa do pecado. Por que eu estou falando isso? Porque a vida do Senhor Jesus, ela representa a nossa vida.
Aquilo que recai sobre ele é aquilo que deveria recair sobre nós. E apesar do Senhor contar desde o seu nascimento com a bênção de Deus e a sua aprovação, ele conta também com a sua maldição. Porque ele nasce como homem, e a forma como ele nasce é uma forma desprezível. Ele não tem aonde, a sua família não tem aonde parar. Eles param numa hospedaria, eles são rejeitados e lançam eles aonde? O único lugar que tem é esse estábulo aqui, onde ficam os animais. O Senhor Jesus estava ali entre aqueles lugares onde os bichos comiam, e muitos desses regurgitavam a sua comida naquele lugar e comiam de novo, porque isso é comum aos animais que são ruminantes. Foi ali que o Senhor Jesus, em meio provavelmente a fezes de animais e a outras coisas. Alguém já entrou no celeiro aí, tem gente que gosta de xixi de vaca, cheiro de xixi de vaca. Quem mora no campo rural sente isso. Era esse o ambiente em que o Senhor Jesus nasceu. E por que ele nasceu assim? Aquele que é coroado de glória, porque ele assume o nosso lugar. E assumindo o nosso lugar, apesar de ser o Filho amado, ele recebe sobre si as maldições do pecado, para que nós pudéssemos ser libertos dessa maldição. E tudo o que o Senhor Jesus passa é como um representativo daquilo que está acontecendo no céu, do propósito de Deus e do juízo de Deus, do plano de Deus para a vida do homem. Então, se esse homem passa por determinadas coisas aqui na terra, é porque o Senhor está imprimindo nele a sua vontade. E aí vamos perceber que os efeitos são relativos. Ele pode estar sendo abençoado, como foram abençoados os apóstolos e discípulos que morreram por causa do Evangelho, mas eles podem ser amaldiçoados porque estão morrendo por causa do seu pecado. Mas uma realidade, uma verdade esses homens estão recebendo, nós estamos recebendo desse mundo aquilo que nós merecemos. Então, quando somos punidos no nosso trabalho, quando somos presos, acusados justamente de um crime, é a justiça de Deus que está sendo feita. Quando o Senhor Jesus está diante de um tribunal, ele está sendo acusado de delitos que ele não cometeu, aquele tribunal representa o tribunal divino. Quando o Senhor Jesus está entre nós e passa todas aquelas dificuldades, ele passa aquelas dificuldades, por quê? Porque essa é a sua parte como homem. Como todo homem que nasce, ele é sujeito às maldições do pecado. Então ele tem sede, ele se cansa, ele sente dor, ele humanamente tem limitações, e ao sentir dor, ao se sentir cansado, você percebe as limitações do Senhor Jesus como homem. É muito difícil falar de Cristo, muito difícil. Uma das grandes dificuldades é falar sobre Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é 100% homem, ele tem um corpo humano e uma alma humana, e ele é 100% Deus. Ele não é corpo e alma divina, não. Ele é corpo humano, alma humana, e ele é Deus. Então é complicado falar sobre Cristo. Porque ao mesmo tempo, diz um comentarista, um escritor, que o Senhor Jesus está ali, sentado na Galileia, sentindo calor, sentindo limitações, com sede, ele está controlando todo o universo. E por que eu estou dizendo isso? Porque o que nós vamos ver aqui, que o Senhor Jesus passou nesse mundo, é um representativo do juízo de Deus no tribunal eterno. E se ele está passando no nosso lugar essas coisas, é para que nós não passemos por essas coisas no mundo por vir. Por isso que o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios vai dizer assim: se vocês disciplinassem os seus irmãos por causa da ceia,
que estão fazendo de forma indevida, vocês não seriam julgados. Ou seja, se a igreja tivesse disciplina, as pessoas não ficariam doentes e nem morreriam naquele contexto por causa do pecado. Mas o que ele diz? Mas essas coisas estão acontecendo, mas quando julgados, mas essas coisas estão acontecendo no meio da igreja para que vocês não sejam condenados com o mundo. Ou seja, como Pedro diz, o juízo de Deus vem primeiro sobre a casa dele. Para quê? Para purificar, para aperfeiçoar, para separar também o joio do trigo, mas principalmente com esse objetivo, para que no mundo por vir nós não passemos pelas aflições do inferno, pelas maldições de Deus e a maldição eterna, que é a morte eterna. E tudo que o Senhor Jesus Cristo vai passar aqui era o que nós deveríamos passar, não aqui nesse mundo também, mas no mundo por vir. E é essa a nossa expectativa, que por isso ele vai para um tribunal constituído, por isso ele é condenado sendo justo, para que nós, que somos condenados, nos tornemos justos como ele foi. Nós temos nesses versos aqui os relatos dos sofrimentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesses sofrimentos nós vemos o amor de Cristo por nós. E aqui nós temos um misto de horror e admiração. Ainda mais quando sabemos que quem estava ali passando por todas aquelas agruras, por aquela vergonha, por aquela humilhação, era o Senhor do universo, o eterno Filho de Deus, que não merecia essas coisas. E quando nós olhamos para tudo isso e percebemos que esses sofrimentos e vergonhas foram voluntários para que eu e você e muitos dos que ali estavam naquele momento que essas coisas aconteceram fossem salvos e fossem libertos do pecado e da condenação eterna. E essas coisas nos faz remeter à palavra de Deus, que fala sobre o amor de Deus lá em Efésios capítulo 3, verso 19, que diz assim: conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É um amor que excede todo o nosso entendimento. E Deus, ou seja, Cristo, prova o seu amor por nós, se entregando para ser crucificado, ou seja, sacrificado em nosso lugar. Ele não tinha que passar por nada disso. Ele era deveria ser o juiz dessas coisas, e não o réu. E é isso que vai acontecer no momento devido. Olha que Romanos capítulo 5, versos 6 e 8 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá que ser pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém assume o erro de uma pessoa que está errada. Ninguém. Isso foge à justiça. Ninguém assume. Mas em alguns contextos, algumas pessoas podem assumir. Um pai com relação ao filho, um esposo com relação à esposa, um amigo, isso não 100% das vezes. Mas assumir erro de pecadores, de pessoas que nos odeiam, inimigos nossos, ninguém é capaz de fazer isso. Ninguém é capaz de fazer isso. Nós podemos perceber que cada momento que descrito aqui serve como um símbolo admirável de profundas verdades espirituais, como nós falamos anteriormente. Nós muitas vezes nos esquecemos que fomos nós a causa de todos os sofrimentos de Cristo nesse mundo. Cristo morrendo uma única vez
pelos nossos pecados. Como diz o apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola, 3,18, pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para nos conduzir a Deus. O Senhor Jesus assume o nosso lugar. E por mais que essas coisas estejam acontecendo nesse plano, ou seja, nesse nível, elas representam aquilo que acontece, aconteceria e acontecerá quando o Senhor Jesus voltar. Vamos ver aqui, verso 15 e 16. Jesus foi entregue nas mãos dos soldados romanos como um criminoso. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados levaram para dentro do pretório, para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento, provavelmente 600 homens. Com certeza nem todos esses participaram disso aqui, dessa humilhação. Mas a ideia é que ele estava diante de um destacamento e agora ele seria punido, ele seria açoitado para ser crucificado. E é interessante porque quem era crucificado não era açoitado. Eram duas condenações distintas. Mas ele foi, geralmente quem é açoitado não era crucificado, ou quem era crucificado não era açoitado. Mesmo porque o propósito era para permanecer sofrendo no mínimo 3 dias na cruz, até morrer. E esse é um dos motivos porque o Senhor morre logo, porque o seu corpo já estava desfalecido. E interessante, eu não vou dizer aqui, eu já comentei sobre isso em outras oportunidades, nós vamos comentar, mas o açoite naquela época fazia com que a pele da pessoa caísse. E aquelas partes brancas que você vê, que você tem a epiderme, a derme, acho que essa é a ordem, e aí você tem aquela parte branca, que você consegue até ver os vasos, alguns vasos sanguíneos, quando você rala o dedo, aí você olha assim, quando o ralado é profundo, aí você tem aquela parte branca assim, depois daquilo ali praticamente é o osso. Era assim que as pessoas ficavam depois de açoites. Eu não sei se o Senhor Jesus chegou a ficar assim, porque as pessoas que ficavam assim, elas levavam 39 chibatadas. Algumas morriam com 13, não aguentavam. O Senhor foi açoitado. Aqui não se fala quantos açoites ele teve. Ele estava desfalecido, seu corpo estava desfalecido. O texto aqui diz que o levaram. E é interessante porque Deus permitiu, Cristo permitiu que as pessoas o levassem como um prisioneiro de um lado para o outro. Levam eles para Anás, depois para Caifás, depois leva para Pilatos, depois leva para Herodes, depois volta para Pilatos, aí botam dentro do pretório, aí depois vai na presença das multidões para ser crucificado. Fizeram uma bagunça, uma brincadeira, vai para cá, vem para lá, com o Senhor Jesus. E a Escritura diz que ele foi levado ao matadouro sem abrir a sua boca. Isaías capítulo 53, verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro, e foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Os soldados tomam Jesus para se divertirem, zombam dele e humilham o Senhor Jesus. E por quê? Porque eles olhavam para o Senhor Jesus e viam nele um criminoso, um louco, que merecia aquele tipo de coisa. E aí eles se ajuntam ao redor de Cristo para brincar com ele, desejando satisfazer os seus desejos mais bárbaros. E é interessante porque esse é um tipo de comportamento muito comum entre combatentes, entre militares. Não estou dizendo que isso é um comportamento correto, mas é um comportamento muito comum, deturpado em determinadas batalhas, em determinados conflitos, eles pegarem os seus inimigos e os humilharem dessa forma.
como eles estavam fazendo aqui. Nós vimos isso em Abacuque, né? A crueldade do ser humano. E por quê? Porque eles consideravam o Senhor Jesus como um falso reivindicador do trono real, alguém que merecia nada mais além do que escárnio e humilhação. E aí você vê aqui no verso 17 que ele foi insultado e tornou-se alvo de zombaria. Vestiram-no de púrpura, um manto real, e começaram a zombar dele. E é interessante porque os reis se vestem de túnicas reais de cor de púrpura ou vermelha. E isso ali era um insulto na sua aparência, era motivo de escárnio e vergonha para Jesus. O nosso Senhor Jesus é despido das suas vestes para ser despido de um manto real, para ser humilhado, para ser debochado, aquele que é o rei de toda a terra. Aí você vê em filmes, né? Em determinados filmes, quando a pessoa tem poder, principalmente aquela pessoa que está junto dele, e sabe que ele tem poder, destrói todo mundo, eles estão indo contra você, eles estão indo contra o seu poder. E aí o que essas pessoas fazem? Vão e destroem. Eles estão se levantando contra você. Seja implacável. Não é isso geralmente que a gente vê nos filmes? Acontece isso na narrativa do Senhor Jesus também. Senhor, os discípulos, destrói todos esses homens, porque rejeitaram o Senhor. Aí ele volta-se para Pedro, diz, parafraseando, você não está entendendo nada com relação ao meu reino. Senhor, manda descer fogo do céu. Você não sabe de que espírito eu sou? É esse aqui. É esse aqui que está sendo humilhado. É o Senhor de toda a terra, aquele que tem poder sobre todas as coisas. Ele se despiu, abandonou a sua glória para que nós fôssemos revestidos dele. Olha que ironia. E quando eles retiram as suas roupas e colocam esse manto, provavelmente nosso Senhor deve ter sentido muitas dores. Por quê? Porque ele havia recebido açoites. E aquele que tem o único que tem um manto real, um manto de santidade, de soberania, de poder, é achincalhado dessa forma. É como se eles dissessem: a sua realeza não serve de nada. A sua realeza é um lixo, como você. Mas não para por aí. Eles colocam um outro símbolo agora em sua cabeça, uma coroa de espinhos, que simulavam as guirlandas usadas pelos imperadores romanos. Os reis usavam coroas, os imperadores romanos guirlandas, que também eram tidos como coroas. E a coroa é o símbolo mais importante de uma realeza, porque representa poder e soberania, e também é um emblema de vitória. Olha a ironia dessas coisas. E o uso de coroas em deuses e santos simboliza poder, legitimidade, imortalidade, justiça, vitória, triunfo, ressurreição, honra e glória da vida após a morte. Matthew Henry faz o seguinte comentário sobre essa atitude de zombaria dos soldados. Ele diz assim: uma coroa de palha ou de junco já teria sido brincadeira suficiente, mas isso também era dor. Ele usou a coroa de espinho que nós merecemos para que pudéssemos usar a coroa da glória que ele merece. O objetivo era torturar ao Senhor Jesus, era ridicularizá-lo ao mesmo tempo, pois para aqueles homens, aquele que se dizia rei dos judeus, era suficiente para essas coisas. Ou seja, essas coisas eram compatíveis com aquele homem. É a palavra dizendo para nós: essas coisas são compatíveis a nós.
Alguns especialistas dizem que esses espinhos eram da grossura de um dedo. Esse espinho que você tem na rosa, que às vezes você pega, né? Para dar para a esposa, para a mãe, para dar para quem, aí dói, ai, coitado, ai, doeu, aí às vezes inflama, né? Às vezes dói muito e tal. Não era, era de um dedo, da grossura de um dedo. E foi encravado na cabeça de Jesus, na carne de Jesus. E sabe o que os soldados faziam? Eles batiam na cabeça do Senhor Jesus. E toda vez que eles batiam na cabeça do Senhor Jesus, aquele sangue caía sobre o seu rosto. A coroa de espinhos, a maior glória, ou o maior símbolo de glória de um rei, servindo como instrumento de tortura. Que ironia! E por que ele estava sendo crucificado? Porque ele era o rei dos judeus. Interessante, porque esses sofrimentos que o Senhor Jesus passou, a Igreja Católica ela acentua demais esses sofrimentos. Porque eles acham que pelo sofrimento o homem é liberto, há uma liberdade, há uma santidade, não sei, uma salvação por meio do sofrimento. E eles exageram nisso. Você vê aí a igreja na Idade Média, a penitência, já com essa ideia. Mas uma coisa interessante aqui é que esses sofrimentos, que foram sofrimentos pesados, para um homem qualquer, até mesmo para Jesus como homem, representavam as dores infernais, as angústias do inferno, que nós não, que os homens sofreriam por causa do pecado, eternamente. Por isso são tão angustiantes, por isso que o sofrimento do Senhor Jesus não é um sofrimento que físico, que deve ser colocado de lado. Ele como homem passou por isso, e muitos outros homens também passaram por essas mesmas coisas, eu acho que não na mesma intensidade ou na mesma conjugação, porque isso não era comum, açoitar e crucificar, ou crucifica ou açoita, mas o Senhor passa por todas essas coisas como homem e sofre essas coisas, mostrando ou sendo um paralelo, porque tudo que nós estamos vendo aqui é um paralelo com os sofrimentos advindos por causa do pecado, sofrimentos eternos, que aqueles que não reconhecerem ao Senhor Jesus em suas vidas e entregarem as suas vidas a Ele, sendo alvo assim da graça de Deus, irão sofrer eternamente. Eles apontam para um sofrimento eterno. Olha o que Matthew Henry fala dessa ocasião. Se em alguma ocasião nós sofremos como um espinho na carne, que o nosso consolo seja a lembrança de que o nosso supremo sacerdote sente as nossas fraquezas, porque conheceu pessoalmente o que significam espinhos na carne. E olha que ironia, esses homens não sabiam que estavam zombando e maltratando o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único coroado em glória pelo eterno Deus. E não só isso, a zombaria, o escárnio, a humilhação, a dor, não para por aí, porque os súditos, imitando a realeza, juravam lealdade e tinham o hábito de beijar o seu soberano, mas ao invés de beijá-lo, o que eles faziam? Cuspiam nele. E o adoravam de uma maneira escarnecedora. Verso 18 e 19. O reverenciaram de uma maneira escarnecedora. E o saudavam dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com caniço, cuspiam nele. E pondo-se de joelhos, o adoravam. Os soldados, um após outro, se ajoelhando para prestarem essa falsa reverência.
mais uma vez imitando, zombando, fazendo chacota de costumes reais, ou seja, era costume ficar de joelhos diante de um rei. Mas isso ali, naquele contexto, era zombaria, porque eles estavam simulando uma falsa reverência, uma falsa adoração. E eles faziam isso para se divertir. E provavelmente aquela cena deveria ser uma cena grotesca. Um homem que foi surrado, que foi açoitado, e provavelmente seu corpo esvaía em sangue, o seu rosto também por causa dos espinhos, e aqueles homens zombando de um homem que estava completamente frágil, completamente fragilizado, completamente entregue. E tudo isso por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, nos tornamos merecedores da vergonha e do desprezo eterno. E para nos libertar, o Senhor Jesus se submete a essa vergonha e a esse desprezo por nós. A Escritura, ela de forma recorrente, ela mostra que apesar da injustiça, apesar da imperfeição, apesar do pecado que uma autoridade pode exercer, e nós podemos olhar aí Hitler, Mussolini, Stalin, imperadores romanos como Calígula, Nero. Esses homens foram impiedosos, cruéis e desumanos, e serão julgados por isso. Mas quem é que está por trás de todos eles? Exercendo juízo. Quem é que está trazendo juízo sobre o mundo? Através do pecado desses homens. É Deus. É Deus. Por mais que milhões de judeus tenham morrido no nazismo, e devem ser alvo, né? No nosso caso, naquele tempo e agora também, da nossa compaixão. O que estava acontecendo ali? Juízo de Deus. Por meio de iníquos. Não foi isso que aconteceu com o povo de Deus? Abacuque reconhece isso. É por meio desse povo, de um povo mais ímpio do que nós, que o juízo de Deus vem. Se o juízo de Deus vem no meio do seu povo, por meio de mão de iníquos, você acha que como é que ele exerce a sua justiça nesse mundo? Por meio da mão de quem? E por mais que ele seja um Deus santo e justo, a sua justiça está sendo executada por meio da injustiça desses homens. Porque somos merecedores de todas essas coisas. E não olhando para o plano de uma forma redentiva, tudo que acontece nesse mundo é responsabilidade nossa. Ou pela nossa falta de ação, ou pela nossa omissão, ou pela nossa ação. Ou eu estou falando besteira? Então nós somos responsáveis. Se não tivéssemos pecado nenhum sobre nós, lá da queda, seríamos responsáveis pelas coisas que acontecem de ruim nesse mundo, porque nós fazemos parte. Nós somos muitas vezes cúmplices. E quando vemos alguma coisa errada, e nós não tomamos uma decisão, pela verdade, nós nos tornamos cúmplices do erro. E somos culpados diante de Deus. O Senhor Jesus está recebendo sobre si aquilo que nós merecemos nesse mundo. Olha a história de Rick Lázaro.
Lázaro, um servo do Senhor, provavelmente. E o que o Senhor disse? Ele passou agruras, agora ele está em conforto. Você, ao contrário, viveu abastadamente, mas agora você vai viver eternamente desgraçado. E por quê? Qual é a diferença? Que o rico era melhor do que Lázaro nesse mundo e Lázaro é melhor do que o rico lá no mundo por vir? Não. A única diferença era a graça de Deus sobre eles. Uma graça que sustentou Lázaro na enfermidade, nesse mundo, e o juízo de Deus que sustentou o rico na sua abundância. E essa abundância foi mais desgraçada do que a doença de Lázaro, porque o levou à morte. Levou à morte eterna. Ele não reconheceu a bênção de Deus na sua abundância. Foi ingrato toda a sua vida para com Deus. Olha o que Matthew Henry fala a respeito disso. Matthew Henry faz um comentário e uma aplicação interessante a respeito desses versos. Ele diz assim: assim ele foi ridicularizado, não nas suas próprias roupas, mas nas de outros, significando que ele não sofria pelo seu próprio pecado. O crime era nosso, mas a vergonha dele. Olha a aplicação que ele faz. A gente está olhando essas coisas, né? Lendo essas coisas e vendo o que esses homens impiedosos fizeram. E às vezes nos indignamos com toda a justiça, né? Se pudéssemos estar ali, fôssemos super-heróis, estaríamos ali, iríamos salvar o Senhor Jesus, iríamos bater nesses homens, iríamos jogá-los, iríamos dizer para ele: vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Mas olha o que ele diz: aqueles que fingem se submeter a Jesus Cristo, mas que ao mesmo tempo se entregam ao serviço do mundo e da carne, na realidade estão fazendo a mesma coisa que esses soldados fizeram, quando se ajoelharam diante do Senhor Jesus em uma vil zombaria e o insultaram dizendo: salve rei dos judeus, quando na realidade diziam: não temos rei senão César. Aqueles que dobram os joelhos diante de Jesus Cristo, mas não dobram a alma, que se aproximam dele com palavras e o honram com seus lábios, mas seus corações estão longe dele, fazem-lhe a mesma ofensa que esses soldados fizeram. Isso é uma realidade. Se nós rejeitamos o Senhor vai nos rejeitar. Esse é o princípio. Todo aquele que me glorificar diante dos homens, me honrar, eu honrarei diante do Pai. E todo aquele que me desprezar, eu desprezarei. E a gente acha que esses homens eram cruéis, eram vis. E na nossa religiosidade, muitas vezes, nós mostramos a mesma vileza e a mesma crueldade. Às vezes até maior. Porque eles desconheciam quem era o Senhor. E o que acontece? Quando eles saíam de uma falsa adoração, aí um vinha e batia na cabeça do Senhor Jesus, aí o outro vinha e batia com o seu próprio cetro. O cetro era um símbolo de domínio usado por reis e imperadores. E aí cada soldado se ajoelhava na presença de Jesus, pegava o caniço que estava na mão dele e, imitando um cetro real, batia com ele na cabeça de Jesus. E era isso que estava acontecendo. O governo de Deus estava batendo, olha que ironia, na cabeça do seu filho. Porque ele estava no nosso lugar. Mas sabe qual era a atitude desses homens ao fazerem isso? É como se eles estivessem dizendo: quem é esse rei que apanha na cabeça com o seu próprio cetro? Que rei é esse que sofre pelo seu próprio poder? E quanto mais acertavam na cabeça dele, mais os espinhos penetravam em sua carne. Que ironia! Mas essa ironia representa uma verdade. Jesus estava sofrendo por nossa causa,
sua própria justiça e vingança, por causa do pecado, estava caindo sobre ele. Mas que rei é esse que sofre em lugar dos seus súditos para trazê-los para mais perto da sua santidade e realeza? Que rei é esse? O apóstolo Pedro, lá no capítulo 2, na sua primeira epístola, verso 9 e 10, ele vai dizer assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós que antes não erais povo, mas sois povo agora, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E mais uma vez, Matthew Henry faz uma aplicação, quando ele diz assim: aqueles que desprezam a autoridade de Jesus, seu centro representava isso, governo, domínio, como algo que não deve ser observado e obedecido, que não consideram nem os preceitos da palavra, nem as ameaças da sua ira, colocam realmente uma cana na sua mão. E na verdade, como os soldados que o ferem na cabeça com ela, fazem da mesma forma. Tal é a indignidade que os desobedientes fazem ao Senhor. Nós olhamos para esses homens e muitas vezes, quando eu leio esse texto, né, e já li esse texto, não vou dizer milhões de vezes, mas várias vezes, e muitas vezes, quando estou mergulhado no texto, eu choro pela sua narrativa, pelo que essas coisas significam. Mas percebam que nós, muitas vezes choramos, fazemos pior do que aqueles soldados. Que nível que esses homens chegaram? Ao nível das feras. E é assim, todo homem que desconhece a Deus, ele age como uma besta fera. Por isso nós precisamos lutar nas nossas vidas, na nossa sociedade, para que a palavra de Deus ela seja reverenciada, mesmo por aqueles que não temem a palavra de Deus. Para que ela seja trazida, para que ela seja vivenciada no nosso ambiente de trabalho. Para que os homens não se tornem feras. Para que os freios morais, pela ação do Espírito Santo de Deus, possam frear isso. Olha que importante a pregação do Evangelho. E não só a pregação, mas a vida por meio dessa pregação. Cristo sofre todas essas coisas sem reclamar. E ele fez isso porque sabia que estava realizando a obra do Pai. Ele tornou-se pobre e miserável para que nós pudéssemos partilhar de sua riqueza e graça. Algumas lições práticas nós podemos tirar daqui. A primeira é: quão estúpida é a mente do ser humano. Esses homens descritos no texto estão fazendo tudo isso porque pensam que o fazem contra um impostor, um falso reivindicador de um trono humano. Eles não têm ideia de que estão maltratando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E mostra como a mente humana é tão desprovida de qualquer senso por causa do desconhecimento de Deus. É interessante, né? O que o conhecimento de Deus faz, que é por meio desse conhecimento que o Espírito Santo age. Agostinho tinha uma frase muito interessante, ele dizia que crer para entender e entender para crer. O conhecimento da palavra de Deus é importante, que é por meio dele que o Espírito Santo vai agir, vai trabalhar no coração do homem. Vai ser o martelo que esmiuça a penha.
Vai ser a vara que vai estabelecer limite, até mesmo entre os incrédulos, porque a Bíblia é o poder de Deus. E o que esse desconhecimento de Deus faz? Não só que a mente do homem continue estúpida, mas é que ela vai se idiotizando cada dia mais, pelo distanciamento da palavra de Deus. As pessoas que estão à sua volta, que são iguais a eles, batem palma, louvam essas pessoas, como são pessoas inteligentes. Esses dias eu estava fazendo um formulário, aí estava assim, sexo, masculino, feminino e outros. Eu falei, não acredito. Os dois formulários diferentes. Outros? Existe outro sexo? Andando pelo entendimento desse mundo, poderia ser sexo, preferências sexuais. Aí tudo bem, aí eu até concordaria. Mas outros? Existe outro sexo? Tem gente dizendo isso por aí. Gente estudada, ou supostamente estudada. E eu poderia citar outros exemplos de completa bestialidade e ignorância, na mais alta instância de erudição. E por que isso? Porque a mente do homem é estúpida. E quando se afasta de Deus, ela se idiotiza cada dia mais. E uma outra coisa que nós podemos ver aqui, como o coração do ser humano é depravado. O que nós estamos vendo aqui é uma crueldade infernal que está sendo demonstrada aqui. Um sadismo animalesco triunfando. E a gente vai ver que não poderia haver um triunfo mais vazio e inútil do que o triunfo do mal. O triunfo do pecado. É o triunfo que faz a alma tornar-se mais iníqua do que antes. Abra Isaías 48, verso 22. Olha o que a Escritura diz. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Ainda em Isaías 57, 21. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Esses dois textos aí falando a mesma coisa. Agora, abra Isaías 26, 3. Olha o que a palavra de Deus diz. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Salmo 119, versos 165 e 166. Diz assim, eu vou correr um pouco. Grande paz tem os que amam a tua lei, porque neles não há tropeço. Espero no Senhor na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Não há como ter paz a mente humana, o coração humano, quando esse está distante do Senhor. Impossível. Nós podemos até sublimar um pouco isso. Quando lançamos as nossas ansiedades, os nossos desejos profundos do coração em coisas materiais, num relacionamento, em dinheiro, em profissão, e aí naquele tempo, que aquele primeiro início, aquele primeiro, vamos dizer assim, disposição, e aí você se emociona e tal, e aquela coisa toda, parece que você não precisa de mais nada, porque aquilo é o seu Deus. Mas com o tempo você vai percebendo que essas coisas não subsistem em você e você cai em frustração. E aí, você que está cego, você procura suprir a sua alma, porque é isso, com outra coisa. Um esporte, um novo casamento, um novo empreendimento, e aí se envolve. Quando consegue, ou mesmo no meio desse processo, aquele sentimento de novo vem. Eu lembro de um relato de um jovem que conhecia de uma certa forma o Senhor, mas estava distante. Ele me disse certa vez, eu olhava no espelho
e não queria ver a minha face, porque sabia que a mão de Deus estava pesando sobre mim. Sabia, reconhecia o meu pecado, mas eu queria viver naquilo. Eu tinha prazer naquilo. Eu me alegrava com aquela vida, mas eu não conseguia me olhar no espelho. Engraçado isso, né? E ele disse que uma certa vez ele estava se preparando para ir para uma festa, não sei lá o quê, e ele lá e tal, né, colocando a sua roupa, né, tomando banho lá no seu quarto e tal, daqui a pouco ele cantando lá, ele olha no espelho, ele para. E ele me disse que naquele momento ele viu um profundo vazio, e que a atitude dele foi tão engraçada que ele virou a cara e saiu dali, porque ele não conseguia olhar, coisa de novela, de filme, né? Mas é a realidade de uma pessoa. Ele dizia, muitas vezes vinha na minha mente, tira a sua própria vida, você não vale nada. E ele se metia em determinadas situações onde a vida dele corria risco, em atividades perigosas, em situações complicadas, porque não se importava o que acontecesse com ele. E é esse tipo de sentimento que todo homem tem quando ele coloca no lugar de Deus qualquer outra coisa, até religião, uma falsa religião do seu coração. Ele não tem paz. O mundo vive sem paz. Os homens não têm paz no seu coração. Por que você acha que Judas se matou? Porque ele não suportou por si mesmo o peso do seu pecado. E, de uma certa forma, também demonstrou uma crueldade infernal, semelhante àqueles homens ali que fizeram o que fizeram com Jesus. Olha o que Mateus capítulo 27, verso 3 a 5 vai dizer. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa, isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou e foi enforcar-se. Não há arrependimento aqui, ele quer resolver essas coisas por meio da sua justiça própria. Ele mesmo se condenou quando o Senhor Jesus Cristo havia absolvido. Ele pode dizer assim, absolvido o pecador na pessoa de Cristo. Não Judas, entendam o que eu estou querendo dizer. Ele se achava mais justo do que Deus. Apesar do seu pecado ser tamanho, apesar do seu pecado ser tremendo, apesar da atitude dele ser semelhante à atitude desses homens que o crucificaram depois, e todos aqueles que estão crucificando a Jesus Cristo, porque rejeitam, zombam da sua palavra, desprezam a sua palavra, o Senhor estava dizendo para ele e para todos os outros, o peso do seu pecado está sobre mim, a sua condenação está sobre mim, para que você tenha vida. Abra Isaías 54, capítulo 14, verso 19. É bastante elucidativo Isaías nesse sentido, pois ele fala de paz para os que se arrependem. Dir-se-á, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o Senhor, o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com abatido e contrito de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia diante de mim, e o fôlego de vida que eu criei, por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo, escondi a face, indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha.
tenho visto os seus caminhos e o sararei, também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram, como o fruto dos seus lábios crie a paz. Paz para os que estão longe, paz para os que estão perto do Senhor, e eu sararei. O apóstolo Paulo usa esse texto. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz meu Deus, não há paz. Por quê? Porque não existe arrependimento, porque não existe confissão, porque não existe reconhecimento que nós não temos justiça em nós. Como vocês acham que deveriam ter sentido, ou que sentiram os soldados que viram a morte de Cristo? Lá em Mateus capítulo 27, 54, esses mesmos que estavam presentes ali na zombaria, agora na crucificação de Cristo, eles reconhecem o que eles fizeram. O centurião e os que eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passavam, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Abra Lucas capítulo 23, versos 44 a 48. O mesmo texto diz assim: já era quase a hora sexta, esquecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, quando o texto aqui de Lucas relata isso, o que tinha acontecido? Houve escuridão completa, um eclipse completo, numa época que isso não poderia acontecer, e num horário que isso não iria acontecer. Era tarde. O dia, o sol estava a pino, e naquele momento tornou-se escuridão, negritude total, e rasgou-se o véu por meio do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito, expirou. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Eles saíram daquele lugar desesperados. E só há dois caminhos para o aparente triunfo do mal nas vidas dos homens: o arrependimento, como descrito acima, ou a permanência no pecado sem a paz que lhe é característica, aguardando e entesourando mais e mais juízo para o último dia. E aqueles que foram impactados com o seu pecado, ao condenarem um justo, são os mesmos que dizem depois de uma pregação que os acusa diante de Deus daquilo que eles fizeram, de Pedro: vós mataste o autor da vida. E aí lá no capítulo 2 de Atos, verso 37, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Percebam um caminho diferente. Judas, Pedro, a multidão. O que faremos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados. Sabe o que significa a palavra compungir? Atormentar a mente profundamente, agitar-se veementemente, está relacionado a uma profunda emoção em tristeza e aflição. O que aqueles homens sentiram quando reconheceram que condenaram não apenas um justo, mas o Filho de Deus à morte? E eles não sabiam que com isso estavam cumprindo um propósito divino. Pela maldade e impiedade de seus corações, pela sua pecaminosidade como consequência dos seus pecados, eles estavam crucificando aquele que
por meio daquela crucificação, estava trazendo libertação a todos aqueles que assim procediam. E aí nós vemos, queridos, que o verdadeiro arrependimento nos deixa completamente despidos de qualquer justiça. Muitas pessoas não entendem o que Judas fez. Humanamente falando, ele foi até o meio do caminho. Biblicamente falando, ele não andou caminho nenhum. Por quê? Porque no reconhecimento do seu erro, ele quis estabelecer a sua própria justiça e condenou a si mesmo aquele que Deus havia ou poderia libertar. Eu falo poderia porque ele foi escolhido para isso. A Escritura diz que ele era o filho da perdição, destinado a isso. Mas na pessoa de Judas, nós vemos os pecadores, que muitas vezes se condenam e lançam sobre si juízo que o Senhor Deus não lança. Não porque, eu não pequei. Não é por isso. Você pecou, você merece mesmo. Mas esse juízo está em Cristo, está sobre Ele. E é isso que o verdadeiro arrependimento nos deixa completamente despidos de qualquer justiça, reconhecendo que somos merecedores disso, mas que precisamos daquele que é o Senhor das nossas vidas, daquele que está à nossa disposição por meio da sua misericórdia, oferecendo a sua graça, ou melhor, aplicando a sua graça no coração do homem. É como se fôssemos deixados nus diante de uma multidão que contempla todas as nossas vergonhas, clamando para que fôssemos revestidos por aquele que pode tirar sobre nós essa vergonha. E é assim sempre quando Cristo triunfa em uma situação, traz os seus filhos à luz, como fez Pedro e todos aqueles que buscam em Cristo a justiça do Salvador, ou o triunfo do Senhor Jesus vem naqueles que se perdem, porque vão colher o fruto dos seus pecados, por não terem se arrependido, continuando nas densas trevas. E aí nós podemos ver como a palavra de Deus é confiável, porque o Senhor havia dito isso. Ele cumpriu cabalmente aquilo que ele falou. E assim nós vemos, finalizando, queridos, como são firmes os propósitos de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la. Ele suporta tudo sem reclamar. Ele faz isso por saber que estava realizando a obra que o Pai havia dado para fazer. Lá em João ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ele tornou-se pobre para que nós fôssemos ricos, como diz a Escritura. O apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios: pois conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. E isso podemos aprender aqui. Quando estivermos sofrendo por causa da justiça, devemos perseverar, porque sabemos que estamos fazendo a vontade do Senhor e que no devido tempo seremos também glorificados nele e com ele. E essas coisas, queridos, descritas aqui para nós, deve trazer ao nosso coração alegria, contentamento, porque o Senhor assumiu nosso lugar e que por causa disso, eu e você hoje podemos ter a paz
de Cristo em nosso coração. E é essa paz que vai nos conduzir a entrar de forma completa, perfeita, nos portais eternos. É por meio desse sacrifício, dessa humilhação, dessa oferta, que nós somos glorificados nele. Vamos orar.